Oi, gente. Oi, 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 oi. Pra quem já costumou me assistir hoje, tá vendo que estou sem música para iniciar, que eu tinha acostumado sempre iniciar com música. Só que ontem veio uma mensagem de direitos autorais que não pode colocar músicas dos outros, eu não sabia. Então, sem música dessa vez. E nós vamos já direto ao assunto. E aí, oi para todo mundo que está entrando no Instagram, oi para quem está entrando no Facebook. Para quem estiver entrando no Facebook, eu vou dar só uma dica. Se você tiver Instagram, você puder ir para o Instagram, lá vai ser melhor, porque hoje vai ter uma convidada e a convidada vai ficar dividindo a câmera comigo pelo Instagram. Então quem estiver aqui no Facebook vai conseguir escutar apenas o que ela vai dizer, mas não vai vê-la, né? E pelo Instagram vai dar para ver, certo? Eu volto em 10 segundos que eu vou só desligar uma coisa que está fazendo barulho. Espera só um pouquinho. Bom, voltando. Seguinte, hoje eu separei um tema para conversar. Inclusive, o tema ele foi sugerido pela própria pessoa que eu vou convidar para falar comigo, que é a Tatiana Vargas, fonoaudióloga de Belo Horizonte, que é uma pessoa muito querida, que eu conheço já há muito tempo. Ela tem o Instituto Mame Bem, em BH, e ela dá inúmeros cursos, sendo o principal deles cursos de amamentação e aprimoramento em amamentação, curso de pós-graduação. E aí daqui a pouco ela vai chegar, o combinado é que ela vai entrar a meio-dia e 15. Então até a meio-dia e 15 eu vou falar aqui sozinho, daqui a pouco a Tatiana vai entrar. Bom, o tema hoje, ele é o tema que foi movido por um caso específico, que eu não vou citar nem o nome do hospital, nem o nome do médico, eu nem sei o nome do médico na verdade, não é essa a intenção. E também não vou citar nem o nome da mulher que aconteceu isso, porque a ideia não é expor ninguém, né? Ela mesma que foi a pessoa que escreveu o relato dela, ela se expôs, né? Então imagino quanto seja difícil para ela tanto ter acontecido o que aconteceu, quanto para ela se expor. Mas vamos falar do que aconteceu, na verdade, sem necessariamente citar nomes, até porque esse é um tipo de caso que acontece rotineiramente no Brasil. E ele repercute muito quando uma pessoa relata o caso e muita gente fica chocada, só que é porque ela teve coragem de vir falar e também porque ela identificou o que aconteceu, né? Tem muitas pessoas que passam por isso, pelo que ela passou, e às vezes nem identificam que isso aconteceu, acham que isso é o normal, que é assim mesmo, que tem que ser assim. E acontece que nesse momento, com certeza deve estar acontecendo isso em alguma outra maternidade, e me atrevo a dizer em centenas de maternidades ao mesmo tempo. Por quê? Ele é um relato que eu estou vendo que a Má está dizendo aqui que ficou muito mexida com o caso, né? Com o relato. Eu também fiquei, mas eu vou te dizer que não me surpreende, porque em 20 anos que eu trabalho com obstetrícia, eu já vi acontecer isso mais do que centenas, milhares de vezes. Eu já vi acontecer isso da mesma forma, igual. Então o que acontece é que isso é uma rotina, né? Isso acontece frequentemente e não é só em uma maternidade, acontece em várias e não é só em maternidades particulares, como foi o caso, maternidades do SUS acontece muito isso. Então isso independe
disso, né? Ó, estão dizendo que não é a primeira reclamação sobre esse profissional, né? Então, que bom que está havendo uma reclamação, pois assim, ou a pessoa muda de jeito ou muda de emprego, talvez, né? Vai fazer outra coisa, porque se a pessoa não se sente bem trabalhando da forma que é o ideal, então a pessoa tem que mudar de áreas, né? Ou muda de jeito ou muda de emprego, né? E uma coisa que eu convido a todas que estão me vendo é que estimule todas as outras mulheres que passam pela mesma questão, que passam pelo mesmo problema, de fazerem seus relatos, porque isso não é pontual, isso não é algo que acontece de vez em quando, isso acontece todos os dias, todos os dias. Porque quando a gente lê o relato dela, né, tem gente que está dizendo que não sabe do que se trata a live e nem do que se trata o caso. Então a live hoje é sobre violência obstétrica e é sobre o caso que aconteceu em Belo Horizonte, que está repercutindo bastante e que tem um relato dela muito grande aí no Instagram, e também houve reportagens por alguns sites que fizeram em relação ao caso dela, né? Como eu disse, eu não vou citar o nome do hospital, nem do médico e nem o nome dela mesmo, para não ficar expondo ninguém. Essa não é a ideia. A ideia é a gente falar do tema e falar que acontece isso todos os dias, e rotineiramente e repetidamente. E eu já vi muito acontecer isso do meu lado, embaixo dos meus olhos. E algumas vezes eu podia fazer alguma coisa, outras vezes eu não podia fazer nada. Na época que eu era mais novo, que eu não tinha voz ativa dentro de hospital que eu trabalhava, e aí se eu falasse eu era mandado embora, ou seja, havia uma repressão bem grande, né? Até mesmo ontem, conversando sobre esse caso com alguns médicos de um grupo que a gente tem, um deles que é bem mais novo, que ele se formou há 3 anos, talvez 2 anos, ele dizendo que quando ele era residente, ele via acontecer isso, e às vezes até mesmo ele fazia dessa forma, porque ele via os professores fazendo dessa forma, e depois que ele teve que se ressignificar, mudar a forma de fazer e, e mudar o seu jeito, né? Mudar a maneira de conceber essa história toda, de atender, né? Bom, seguinte, o caso, para quem não sabe, eu vou fazer um resumo. É um caso onde ela se preparou para ter um parto humanizado, procurou um local de atendimento onde foi falado para ela que haveria um atendimento humanizado e uma instituição que se propõe ao atendimento humanizado. Só que o que ocorre é que muitas vezes o que se faz hoje de propaganda em relação a ser humanizado ou não, né? Humanizado não é um título, não existe um título para isso. Humanizado é um comportamento, né? Um resgate de valores humanos com a utilização da tecnologia que o próprio ser humano inventou, mas apenas em casos necessários, né? Eu já falei aqui de humanização várias vezes, o que significa o que é humanização para mim, né? E o que ocorre é que muitas vezes tem uma propaganda, ou tem alguma instituição que diz, aqui nós somos humanizados, né? Mas o que eu vejo em várias instituições, né? Não estou sendo pontual com essa específica, porque como eu disse, isso acontece em várias. A Tati já chegou aí, já me deu um tchauzinho aí, já vou te chamar já, Tati. Só terminar essa conclusão aqui. Então, o que acontece é que a instituição muitas vezes ela propaga algo que ela gostaria realmente que já fosse, né? Só que ainda está em processo de implantação aquilo, né? E muitas vezes é muito difícil que haja realmente uma implantação adequada, porque isso depende de pessoas, e pessoas são complicadas, né? Demora para acontecer uma atualização das pessoas, e aí nesse caso especificamente a gente vai falar tanto da parte técnica do que aconteceu,
mas principalmente da parte comportamental, né, da maneira que ela foi tratada, né, porque esse que é o grande ponto-chave, porque tem questões técnicas que às vezes são necessárias, mas depende da maneira que elas são colocadas, né, essa que é a grande questão, né. Então muitas vezes a instituição ela põe lá uma placa, somos humanizados, só que se existisse uma bíblia da humanização, né, um tratado de humanização com capítulos, né, tem pessoas que ainda estão no capítulo 1, outras no capítulo 2, outras já estão no capítulo 50. Se tiver 100 capítulos, uma coisa eu posso garantir que ninguém chegou no 100º capítulo, nem eu, nem ninguém que trabalha com humanização, a gente está sempre aprendendo, né? E talvez quando a gente estiver chegando perto do 100º capítulo já vai ter sido publicado mais 50 novos capítulos, ou seja, a gente vai sempre aprendendo em relação à humanização, né? Mas então existem estágios realmente para as pessoas estarem em relação à humanização, isso seja pessoal de algum profissional ou mesmo de uma instituição, né? E uma instituição que tem muitos médicos plantonistas, acaba sendo mais difícil homogeneizar a conduta de todos, né? Mas uma grande questão que resolve isso é quando a instituição mesmo pega a coisa e fala assim, não, eu vou resolver isso aqui, eu vou colocar treinamento para esses profissionais e eles só vão atender aqui na minha instituição após um treinamento. Porque não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, a imensa maioria, pelo menos, aliás, eu vou falar 100%, de todos os lugares que eu já trabalhei até hoje, e não foram poucos, eu já fiz plantão em pelo menos 40 hospitais desde que eu me formei. E nenhum deles me propôs algum treinamento. Simplesmente me ligavam e falavam, você é médico? Sou. Qual que é o seu CRM? Tal. Ah, tá, você pode dar plantão tal dia aqui que está precisando? Ponto, eu ia lá dar um plantão. Eles não queriam nem saber se eu era bom, se eu era ruim, se eu estudava, se eu não estudava. Então, a imensa maioria das instituições no Brasil funciona dessa forma. Não há um treinamento da instituição para que aquela equipe seja homogênea. Por isso que no Brasil o plantonista muitas vezes tem má fama. Porque se tem lá 10 plantonistas muito bons, só que tem um ruim, e esse ruim acaba entrando numa roleta russa da pessoa cair bem naquele dia dele, a instituição leva a má fama, porque fala, é ruim a instituição, não dá para saber. Vai que eu caio no dia daquele médico lá, que é o médico que não é legal, né? Então fica muito heterogêneo o atendimento quando tem pessoas que são deslocadas da proposta, né? E principalmente quando a instituição não propõe um treinamento por ela própria. E isso depende de várias questões também, não é falta de vontade, às vezes é falta de recurso, falta de tempo, falta de várias coisas. Bom, vou chamar a Tati, que está aqui esperando para entrar. Tatiana Vargas, que eu já apresentei. A Tati deve ter pedido aqui, deixa eu ver, para entrar. Está aqui. Facebook, lembrando que se puder migrar para o Instagram, no Instagram você vai conseguir ver a Tatiana, que aqui no Facebook só vai aparecer minha voz e a voz, aliás, vai aparecer a minha cara e a voz dela. Oi, Tati, tudo bem? Eu não estou te ouvindo direito. Tá bem baixinho o seu som. Baixo? Agora tá bom. Agora não tá. Não, você deve estar tampando o microfone. Olha se deu, melhor. Agora liberou, porque acho que o seu microfone estava Tá em tampado com cima? alguma coisa. Tá dando para escutar? Sim, agora sim. Delícia! Tudo bem? Oi, Tudo bem, e gente! você? Tô joia, que delícia conversar com você aqui, conversar com todo mundo. Tô Pois é. dando aula desde segunda-feira, saí ali da sala, agora nós estamos no intervalo do almoço para poder vir cá. Falar sobre esse assunto, né? Que tem contato muito com o Braulio, gente. Ele é professor aqui da nossa pós também. Eu sou fono, eu trabalho especialmente com mulheres depois desse período, né? E eu acho que o Braulio, eu até falei assim, eu na verdade vou querer entrevistar o Braulio sobre essas coisas, né? Sobre violência obstétrica, do ponto de vista tanto de uma profissional que precisa lidar com isso depois, na amamentação, né? Com elas, quanto de uma mulher que viveu isso também. Então, eu acho que o Braulio nem conhece muito da minha história, eu só encontrei com ele nesse parte e falei assim, ó, agora eu vou estar na tentativa do meu VBEC 2
Eu tô à espera da minha terceira, do meu terceiro, na verdade, da minha quarta gestação. E hoje estou num preparo completamente diferente. Já vi aqui que está minha enfermeira obstetra aqui, que já me deu um oi, a Drinês. Estou numa equipe, na oportunidade de estar com uma equipe diferenciada dessa vez, né? Mas há 8 anos atrás eu tive o meu primeiro filho, que é o Bernardo. E aí, nesse meu primeiro filho, Braulio, eu eu estava com uma profissional que estava me acompanhando, claro que eu brinco assim, eu já trabalhava com amamentação e é uma coisa que a gente não desvincula, amamentação e parto, porque é um contínuo desse cuidado, então os impactos vai vir direto para a gente. E eu queria um parto normal, era o que eu sempre era o meu discurso, eu queria um parto normal e eu me achava que estava num caminho de ter um parto normal. Então, quando eu cheguei na maternidade, e foi muito tempo depois, na verdade, para mim entender o que é violência obstétrica, que é o que eu queria que você falasse um pouquinho. Se existe uma lista de coisas que a gente considera violência obstétrica, independente do momento que é feito, né? Ou se o que varia com relação a isso? Porque eu falo assim, lá naquela época, eu fui admitida em trabalho de parto. Eu não pude ter acompanhante nenhum, meu marido não pôde entrar, ninguém pôde entrar comigo. Então eu lembro que eu fiquei numa salinha feia, horrorosa, era sábado de carnaval de manhã. E aí eu olhava por uma mulher assim, assustada para outra, eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu fui arrumar? Né? E tava tão bem, e agora eu tô aqui nesse lugar desesperador, sozinha, né? Porque eu não tinha doula por falta de informação, não tinha enfermeira obstetra, tava só com essa médica. E aí, de repente, veio umas profissionais e falou: sua médica tá vindo, mas ela pediu para fazer um procedimento. E aí fizeram uma lavagem. E eu falo assim que de tudo hoje, quando eu paro para pensar, eu falei, gente, como eu me senti assim, humilhada por tudo, pela posição, pela dor. Eu estava lá em trabalho pleno de parto. Eu falo que depois foi nisso, nesse momento mais ou menos que a bolsa arrebentou, que eu estava com bolsa íntegra, e aí as dores começaram a ficar muito mais intensas, e eu já não queria mais aquilo para mim. Eu sozinha, não tinha jeito de pedir socorro para ninguém. Chegou a médica, aí me avaliou, falou, você tá de 7 centímetros de dilatação, 6 para 7. Eu falei, eu não dou conta mais, eu quero uma anestesia, pelo amor de Deus, que eu não consigo isso. E aí eu lembro que ela chamou o anestesista, deu anestesia, e aí começou a escutar o bebê e me colocou numa salinha de novo, sozinha. Foi depois de alguns minutos disso que meu marido pôde entrar, de barriga para cima lá. E aí ela começou a escutar, com 10 minutos falou, o bebê está em sofrimento, a gente precisa de uma cesárea. E é óbvio que no momento de extrema vulnerabilidade, você olha e fala, claro que eu não quero correr risco, eu quero que o bebê fique bem, né? E aí eu fui para uma cesárea, intraparto nesse momento. Bernardo nasceu com Apgar 9 e 10, nasceu super bem, isso está na caderneta dele. E eu tive um puerpério muito difícil. E aí eu tive um blues puerperal muito intenso. Eu, por mais que eu trabalhava com amamentação, mas eu tive uma super infecção dos pontos da cesárea, então eu tive que drenar depois de uma semana. E assim, eu brinquei, olha, as mulheres hoje falam que teve um parto normal. Eu levei um mês para poder andar normalmente. E assim, quando tudo isso aconteceu, é óbvio que ainda tinha na cabeça assim, deve que era para ser assim, era o normal, era para ser assim. Mas foi muito sofrido para mim esse puerpério. E na verdade foi depois do Bernardo que surgiu a Mami Bem. Ela só veio depois desse puerpério muito difícil que eu tive. E aí, claro que hoje eu analiso de maneira diferente, né? Eu depois tive uma outra história de um segundo parto que eu também precisei de ir para uma cesárea intraparto. E hoje eu tô literalmente lutando para me conseguir uma VBEC 2. Sei das limitações, sei que eu vou trabalhar para mim ter um parto natural, assim. Mas trabalhando a cabeça, né? O conhecimento. E hoje eu vejo que eu sofri violência obstétrica, assim. E tanto que aquilo para mim dói hoje, foi dolorido na época, mas que eu nem fazia ideia do que era isso. Como é que funciona isso? Tem algumas coisas que hoje são já, mas é pela maneira de fazer o momento. Então, Tati, seguinte, bem, para quem chegou agora,
O nosso tema é violência obstétrica, tá, gente? Movido pelo caso, eu falei que eu não ia citar nomes, né, Tati? Eu falei, não vou citar o nome da maternidade do médico, eu não vou citar mesmo. E Não. eu falei que eu não citaria o nome da mulher, mas ela tá aqui falando com a gente. Porque ela tá aqui na live, ela tá dizendo, ó, Sabrina Jean Carvalho tá dizendo, obrigada por nos dar voz. O que mais quero é que outras mulheres não passem nunca pelo que eu passei, né? E aí, como eu estava Exatamente. dizendo na introdução, isso está acontecendo agora em várias maternidades. Isso eu já vi milhares de vezes acontecer, né? Tem algum delay aí, Tati, na Fala. minha voz aí. Bom, aí, então, assim, violência obstétrica, eu vejo que a melhor forma de a gente definir... Aliás, vamos só tentar corrigir o áudio, Tati. Tem um delay, conforme eu falo, aí a voz vai e volta e fica dando um eco, daí fica ruim. Eu tô te escutando normal. Você me fala o que eu tenho que fazer aqui, então. Porque eu sei que é Você está com o expert nas celular na mão? tecnologias aqui. Você tem fone de ouvido aí? Se você Deixa eu tiver, ver. vai ser melhor. Que daí não Melhor? fica acontecendo isso. Pra mim tá Enquanto a Tati normalzinho procura, aqui. enquanto a Tati procura o fone de ouvido, só comentar uma coisa. Ela falou que ela é fonoaudióloga, né? Só que, na verdade, esse é um das suas qualidades, né, Tati? A Tati, ela é uma super empresária da área de ensino em saúde, né, Tati? Porque o Mami Bem, que ela tem, forma inúmeros profissionais em relação a aprimoramento, pós-graduação em amamentação, né? Então, você também é fome, né? Não é só isso, né? E você, acima de tudo, foi mãe, viveu isso na pele e por ter vivido tudo isso que você resolveu falar, gente, eu tenho esse potencial aqui de reunir pessoas para estudar, para se aprimorar e vou fazer isso aí para que outras pessoas não passem por isso, né? É a ideia de todos nós, inclusive, né? Eu sempre conto que eu fui um bebê que sofri violência neonatal, né? Que a violência obstétrica é da mulher, né? Do bebê é violência neonatal. E eu fui esse bebê e eu acho que isso ficou já imprintado em mim para que eu viesse no futuro depois trabalhar com isso e ajudar que outros bebês e outras mães não passassem por isso, né? Achou um fone aí? Achou um fone, tá? Se bem que agora não tá dando delay mais, viu? Agora não Tá, tá mais não. dando. Eu tô Agora tá tentando legal. achar fone aqui. O meu fone foi em casa. Ninguém tem Não, fone mas que agora encaixa parou de no dar o celular delay que aqui. tava dando. Eu tentei abaixar um pouco o volume para ver se Acho que melhorava. era isso. Melhorou, melhorou. Agora tá ótimo. Se quiser deixar assim, tá bom. Bom, Ótimo. então vamos lá. A maneira que eu gosto de definir violência obstétrica é a seguinte. Se a gente pensa assim, bom, o que que a gente quer, né? Que a gente, eu digo a gente, todos nós, né? Sociedade. O que que a gente quer em relação a partos e nascimentos? Primeiro, que eles sejam o mais seguro possível, certo? Segundo, que ele seja atendido por pessoas qualificadas para que ele seja o mais seguro possível. E terceiro, que as pessoas envolvidas, que são mãe e bebê, tenham vontades próprias, tenham informações, tenham privacidade, tenham autonomia em relação a todo esse processo de parto e nascimento, né? Veja que eu falei de uma tríade que envolve protagonismo, que envolve evidências científicas e que envolve profissionais qualificados. Essa tríade forma uma metodologia ou um paradigma, ou chamem como quiser, mas forma o que a gente conceitua hoje como o que é parto humanizado. O que é parto humanizado? Autonomia da mulher baseada em evidências científicas atendidos por profissionais qualificados disponíveis 24 horas por dia para isso, certo? Isso é humanização do atendimento ao parto. Por que humanização é? Mas cadê a parte humana da história? A parte humana é que a gente resgata valores humanos do ser humano, né? Quais são valores humanos? Dormir, comer, parir, fazer sexo, são valores humanos, né? Então a gente resgata valores humanos, parir é um deles, só que a gente utiliza sim a tecnologia que o ser humano inventou, porque foi o ser humano que inventou. Então a gente também está humanizando quando a gente usa a tecnologia. Só que apenas em casos necessários e principalmente com a consciência e com a permissão da mulher para que sejam utilizados esses métodos, ela sabendo o custo-benefício disso tudo e aceitando isso, né? Bom, isso resume o que é parto humanizado. E aí fica mais fácil para falar daí o que é violência obstétrica.
Uhum. Por quê? Qualquer coisa que for ferir algum desses 3 pontos, qualquer coisa que ferir o protagonismo da mulher em relação às suas vontades, suas escolhas, sua privacidade, a sua decisão, qualquer coisa que ferir isso para a mulher, qualquer coisa que ferir as evidências científicas mais atuais, por exemplo, estou fazendo uma coisa antiga que não é mais preconizada e continua fazendo, né? Ou qualquer coisa que ferir o outro lado, que são profissionais qualificados, qualquer um desses itens que for quebrado, isso vai caracterizar uma violência obstétrica. Sim. Então, o que é violência obstétrica? É a quebra de autonomia, a não utilização de evidências científicas e o atendimento por profissionais não qualificados ou até mesmo a falta de profissionais no atendimento. Então, eu costumo dizer que tem uma frase que dá para, eu costumo dizer que tem uma frase que resume o que é violência obstétrica. Violência obstétrica é tudo aquilo que não é parto humanizado. Isso é violência obstétrica. Porque qualquer coisa que quebrar algum desses itens do parto humanizado vai ser considerado violência obstétrica. Então, vou dar alguns exemplos. Você perguntou se existe uma lista, né? Então, vamos pegar aí, a lista eu fico até amanhã falando, se deixar, mas vamos pegar alguns itens principais da lista. Então, da parte de autonomia da mulher, que é o principal relacionado ao caso da Sabrina, né? Então, se a mulher, por exemplo, ela não tiver informações, isso é violência obstétrica. Sim. Se ela tiver desejo de alguma coisa e esse desejo não for respeitado e ele poderia ter sido atendido. Se ela tiver alguma questão relacionada a não acreditação no que ela está dizendo, do tipo, ela fala assim, estou sentindo dor, É tá? Aí verdade. uma pessoa ouve e fala assim, não, não, você não está sentindo dor. Uhum. Aí ela fala assim, não, mas eu estou sentindo, eu que estou contando que eu estou com dor. Aí essa outra pessoa, que é o profissional tecnicamente treinado para tirar a dor, que é um anestesista, ele fala assim, não, não é possível você estar sentindo dor com esta medicação que eu fiz. Uhum. Aí ela fala assim, viu, dá licença, eu que estou contando que estou com dor. Fala, não, você não está com dor e eu que estou decidindo que você não está com dor. Né? Ô, Em vez de Braulio, escutar a pessoa e vou atender. fazer só um parêntese, porque assim, Uhum. como tudo isso traz para a amamentação também, que eu tô direto nisso, que é assistência humanizada também na amamentação, sabe? Então eu falo muito nas aulas, gente, toda mãe que está queixando de dor, pode ter certeza que toda dor dói muito, seja de onde ela tá vindo. Às vezes você olha uma ferida tão pequenininha e fala, não, essa mulher não vai estar sentindo dor com uma ferida tão pequena dessa. Ela está sentindo dor. Então, esse cuidado, né, que eu falo, essa questão da humanização, na verdade, no puerpério, que já é um momento punk extremamente difícil, vem puxando tudo isso, né? A dor, ela é algo que é subjetivo, é de cada um, só que ela é totalmente pessoal e é daquela pessoa. Se uma pessoa falar doeu, acabou. Isso tem fé pública, né? Ela não precisa, mas ela não precisa ser questionada sobre isso, porque a pessoa que fala que dói, né? Que tá dizendo se dói, não é alguém de fora que vai dizer, não, não tá doendo, não. Ou não é possível que esteja doendo, né? Bom, então, esses são alguns itens que ferem o protagonismo da mulher e tem uma dezena de outros itens que vai ferir o protagonismo da mulher também, desde privacidade e outras questões. Mas aí dá para. A ideia é passar o conceito, daí todo mundo na sua cabeça vai Sim, conseguir puxar sim, outros itens dentro desse item, né? sim. Aí, dentro das evidências científicas, né? Por exemplo, a manobra de Christeler, famigerada manobra de Christeler, que é aquela de empurrar a barriga do bebê, a barriga da mãe Da para o bebê mãe. nascer. Aquilo pode causar várias lesões na mãe e no bebê, só que ainda se pratica. Ela é uma manobra totalmente proscrita. Proscrita, para quem não sabe, é quando ela é a mesma palavra que fosse proibida, só que dentro da medicina, né? Que proibida, na verdade, é um termo mais jurídico, né? Então, ela é proscrita no sentido de não ser recomendada em nenhuma ocasião, só que tem pessoas que ainda fazem, né? Ou como você falou, lavagem intestinal, né? Ou raspar todos os pelos, ou a pessoa não ter que ficar em jejum durante o trabalho de parto, ou pegar um acesso venoso de rotina só para dizer, vai que precisa, vou deixar aí pendurado esse acesso venoso em você, né? Uhum. Ou a colocação de ocitocina sem necessidade, ou a realização de episiotomia sem necessidade. E eu vou falar sem necessidade porque esse é um tema ainda polêmico, né? Tem um grupo grande
dentro das evidências científicas que defende a não episiotomia para todos, eu faço parte deste grupo, né? Mas tem alguns que ainda defendem, em alguns raros casos, a ocorrência de episiotomia. Só que episiotomia de rotina para todas, isso já está bem fundamentado, que isso não está fora das evidências científicas, né? Então, toda essa quebra de algum desses itens é uma violência obstétrica. E do lado da qualificação de profissionais, por exemplo, uma pessoa que não esteja qualificada, que está lá, ele está disponível, está atendendo lá, só que ele ainda está fazendo condutas de 20, 30 anos atrás, né? Ou, tão pior quanto, ela não está atualizada em relação às condutas, a forma de tratar as pessoas, né? Como foi no caso da Sabrina, por exemplo, pelo relato dela, em termos de não acreditar no que a pessoa está falando, não acolher, não ter empatia, zombar e duvidar, né? Então, a maneira de atender ser uma maneira que a pessoa, por mais que ela estivesse fazendo, quer ver? Vamos ver um exemplo. Por mais que a parte técnica estivesse correta, se uma pessoa zomba, não acredita e tira sarro e fala que assim não, ela perde a credibilidade. O que importa é o que a pessoa que está recebendo sente. Porque pode ser que um procedimento seja necessário, só que se for de uma forma agressiva, sem explicação, e ela pergunta por quê, a pessoa mesmo assim faz, e ainda por cima ela recebe crítica daquilo que está sendo feito, a pessoa vai se sentir mal do mesmo jeito. Então, ela se sentiu violentada. É esse que é o ponto, né? Claro. Então, Aqui perguntou... Teve uma pergunta aqui que a Carol fez se podia acontecer isso em outros momentos, como aborto. Aí exemplificando eu nesse papel de né, quase que entrevistadora, mas relato assim, eu tive um aborto espontâneo entre os dois meus primeiros filhos, com 10 semanas, e aí, claro, eu já pulei para uma outra instituição, porque eu não queria viver aquilo, foi 2 anos depois dessa minha primeira cesariana. E eu lembro direitinho que eu precisei, depois de uma semana, ir para uma curetagem. Então, eu fui para outra maternidade. Chegando lá, fui admitida, me colocaram no soro para, enfim, né, para acredito, dilatar e colo para poder fazer. Mas do meu lado tinha outra mulher, em trabalho de parto, com ocitocina, com o seu filho para chegar, a outra assim, e eu que tinha acabado de perder um filho, que por mais, né, que aquilo é muito comum acontecer no primeiro trimestre. Mas quando a gente engravida, esse bebê já está idealizado, eu já imagino o que vai ser na vida dele. Então, assim, é uma falta de respeito isso, né? Uma violência também contra, né, a mulher. Sim. Então, a definição de violência obstétrica, ela é o seguinte, já entrando nesse mérito de aborto, né? A definição de violência obstétrica é qualquer violência sofrida qualquer violência, tá? Então pode ser violência física ou emocional. Então qualquer violência física ou emocional sofrida por uma mulher grávida na gestação, no parto, no pós-parto ou situações de aborto, né? E como a única pessoa que engravida, o único ser na nossa espécie que engravida é a mulher, né? O homem não engravida. E a violência obstétrica ela é uma violência exclusiva para quem está grávida, né? Então, ela é uma violência de gênero contra uma mulher grávida, né? Então, por exemplo, como eu falei, quando eu nasci, eu sofri violência obstétrica, eu sofri violência neonatal, né? Eu me lembro de quando eu fui no programa da Fátima Bernardes, e na ocasião, isso há um tempo atrás, eu até tenho um vídeo me redimindo de uma coisa que faltou eu falar isso lá no programa, em relação a ser uma violência de gênero, né? Eu falei que eu estava falando várias causas multifatoriais institucionais que levam à violência obstétrica, e uma delas é a violência que muitos profissionais também sofrem na instituição, porque muitos profissionais às vezes não têm condições boas de trabalho, não têm condições de atualização, não tem condições de espaço, né? Como assim espaço? Eu já dei plantão num lugar que eu ficava 12 horas lá esperando, eu não tinha nem onde sentar direito, deitar, não tinha um copo de água para tomar em 12 horas, né? Então, tem muitas violências, só que essa violência ela é uma violência institucional, uma violência laboral, né? Trabalho sobre o profissional, e isso acaba refletindo muitas vezes em violência obstétrica, né? Não justifica de forma alguma, mas são violências que se juntam aí. E por quê, né? Muita gente pergunta, mas por que existe violência obstétrica, né? Porque o parto hospitalar
ele está sendo moldado. Faz 40 anos que a gente tem a preferência de parir no hospital. O primeiro ano no Brasil, onde teve mais parto hospitalar do que domiciliar, foi 1976, que foi o ano que eu nasci. Até 1975, a maioria dos partos era domiciliares. E a partir de 76 é que foi subindo, subindo, subindo. Hoje a gente tem acima de 95% de partos hospitalares. Então, o sistema de parto hospitalar ele está sendo moldado. E aí o que acontece quando você joga um monte de gente dentro de um lugar que ainda não está organizado? Dá confusão. Né? E é essa confusão que dá falta de espaço, falta de organização, profissionais que acabam não sendo também bem atendidos nos seus anseios, né? Os próprios profissionais sofrem. Eu sofri demais, sofri muitas vezes em muitos plantões que eu dei por falta de recursos, tanto para oferecer quanto para mim mesmo, né? Então, você coloca várias pessoas no mesmo lugar, acontece isso. Então, eu sempre falo que a gente está engatinhando no processo de parto dentro do hospital. Mas por que engatinhando? Né? Quando a gente nasceu já era assim, né? Assim como os nossos filhos, quando nascem, já tem o celular, por exemplo. Eles acham que o mundo sempre foi assim com o celular, né? Para a gente parece que o parto sempre foi hospitalar. Só que se a humanidade tem 300 mil anos, faz 40 anos que a gente está parindo dentro do hospital, nós estamos engatinhando ainda em parto hospitalar, né? E essa que é a grande questão de a gente cada vez ajeitando mais isso. E eu agradeço a Sabrina, inclusive, por ter feito esse relato, né? Porque eu sinto muito também. A cada vez que eu vejo uma mulher passar por isso, é uma facada no meu peito, né? E cada vez que eu consigo também ajudar para que isso não aconteça, e ela está sendo uma voz importantíssima. A voz dela vale uma voz de uma mulher como a dela, vale por milhares de mulheres, né? E isso chega até o ouvido das pessoas que é preciso que chegue, né? Então, aí pode ver, a gente consegue reunir, inclusive, nesses 3 pontos que eu citei aqui, né? Mulher, evidências científicas e profissionais, ela é a mulher. Eu sou profissional. E evidências científicas, tem muita gente que produz evidências científicas, como, por exemplo, a Melanie Amorim, que a gente gosta muito, e outras pessoas, né? Então, são pessoas que se juntam ali para formar, cada um defender o seu ponto e cada um, e todo mundo junto, força, né? para conseguir melhorar o cenário todo, né? E aí, E Braulio, até que teve uma pergunta aqui, ó, que foi da Lari, que eu tô vendo aqui, que ela comentou assim, que as coisas precisam mudar nas instituições de ensino. E a gente realmente vê isso. Eu não sei como é que você, claro, enquanto médico, enquanto obstetra, da academia, da formação médica, né, que a gente sabe da importância dos outros profissionais, mas a gente ainda vê muita falha nisso, né? E como é que, assim, não sei, como é que tem algum movimento disso, assim, para a gente mudar a perspectiva dessa formação médica? Porque eu tenho muitos amigos próximos, obstetras, e uma vez veio uma fala, assim, que falou assim, olha, na época da residência optou por quem queria fazer obstetrícia, quem gostava de cirurgia, porque, na verdade, era isso que tinha na formação. Como é que tem isso? Porque realmente eu acho que a academia ela é multiplicadora, né? sim, eu sou esperançoso, Tati. Eu sou sempre otimista. Se o copo tiver, às vezes o copo não está nem meio cheio, ele tá quase inteiro vazio e ainda acho que ele está cheio. Então eu sou sempre otimista e eu acho que as coisas sempre melhoram. Só que eu gosto muito de política também, né? Mas sem entrar nessa questão, eu vejo que a sociedade politicamente, né? Se a gente colocar num gráfico, a gente evolui sempre. Só que tem os momentos de retrocesso, né? Então você evolui, retrocede um pouco, evolui de novo, retrocede um pouco, evolui de novo e o saldo vai sendo positivo, né? Eu estou falando isso por quê? Para te responder essa pergunta do ensino, né? Nos governos anteriores que a gente tinha, federais, nos 4 últimos, começou a haver um movimento bem grande em relação à ampliação do ensino humanizado dentro da obstetrícia, tanto que surgiu o projeto APSION, que é um projeto extremamente interessante, que havia uma verba bem grande, na época eram 8 bilhões de reais, eu não sei depois o que aconteceu, como é que isso foi destinado ou não, eu não acompanhei depois, mas na época esse era o número, que era um projeto para implantar nas 85 maiores universidades brasileiras o ensino humanizado já de obstetrícia
na formação, né? E aí isso dá resultado, né? Só que aí, agora, com o novo governo, a coisa está meio devagar, então eu acho que a gente está num processo aí de retrocesso, mas eu acredito que as coisas vão mudar e lá para frente a gente vai retomar isso. Mas a grande questão é essa mesmo, né? É tentar atualizar quem está aqui fazendo agora, mas tentar resolver lá na base, em termos de formação, né? E aí, para isso mesmo que surgem. E olha só, Você tem por uma que que a gente tem no formação só para Brasil? médicos, né? A gente conversou disso Então, no seu parto, né? por que no Brasil a gente vai tendo que fazer coisas particulares, né? Por exemplo, nos países europeus, principalmente, a saúde é pública, né? O ensino é público, você paga o imposto e recebe de volta, né? No Brasil, a gente vai sentindo que não tem, a gente vai criando, né? Por isso que existem planos de saúde, por isso que existem hospitais particulares, porque você vai ver que não vai dando conta. E ensino, a mesma coisa, por isso que surgem escolas de ensino particular, como a sua escola, Mami Bem, não é? Se tivesse Sim, tudo isso na universidade lá, por que você ia ter criado uma UNB, né? sim, E sim. assim como tem a minha escola, que é o Projeto Obstar em São Paulo, que é a escola de formação para médicos e para atualização de médicos obstetras. A gente vai abrir turma também para enfermeiras, vai abrir turma para outros profissionais, mas a princípio é para médicos, né? A próxima turma, só para aproveitar, a próxima turma é 18 e 21 de abril, e vai ter turma de médicos obstetras e turma de médicos pediatras também, separados Ótimo. que são pediatras para atendimento em sala de parto em relação à humanização do parto, né? Então, por isso que surge essa necessidade, porque a gente fala, bom, não tem na universidade, vamos a gente criar um negócio e a gente cria e passa a fazer, né? Então, eu sou esperançoso nesse sentido, que eu acho que realmente é com o ensino que a coisa vai, né? Tem muita gente que passou pelo projeto Obstáculo, nossa, e que hoje nos manda mensagem falando, nossa, o projeto Obstáculo mudou a minha cabeça, mudou minha vida profissional, eu sou outra pessoa hoje depois que eu passei por ali. Lógico que já estava dentro da pessoa, né? A escola que muda, já está naquela pessoa, já está intrínseco daquela pessoa, né? Mas um empurrãozinho para que a pessoa mude comportamento, desde a forma de falar, de agir e principalmente estar atualizada a parte técnica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui eu falo, e hoje mesmo a gente está, eu estou com uma turma aqui que são mais de 30 assim, mulheres. A gente está conversando sobre amamentação, a gente tem desde pediatras, fonoaudiólogas, enfermeiras, psicólogas, né? Porque eu falei, é um universo que também o trabalho multidisciplinar é que vai fazer toda a diferença do mundo, né? Eu acho que a gente ainda tem que, assim, mesmo nessas questões, aliar no sentido assim, nessas questões de violência obstétrica, é muita mudança que tem que ter. Eu acho que o autoconhecimento da mulher, ele é fundamental para cobrar isso, né? Muitos colocaram aqui, sem dúvida, a Sabrina que deu voz a muitas mulheres que queriam falar isso, mas eram desestimuladas, ou um sistema que faz acreditar que não, nem é tão assim, porque precisou, você não sofreu, né, violência nenhuma. E isso literalmente fortalece quando, né, você escuta e você sente que você tem apoio, que você tem confiança. E eu acho que tem que ter uma continuidade disso, sabe? Eu estava falando aqui ontem das meninas assim, e que impacto que tem tudo isso para uma mulher assim que, né, alguém ainda olha e fala assim, não, mas seu bebê chegou bem, agradece ainda que tá tudo bem, ela vai entrar pro puerpério agora, ela vai enfrentar a amamentação que é punk, vai cair num blues puerperal que é da gente olhar e chorar, chorar, chorar. E aí a gente precisa de cuidado, literalmente. Essa frase que você falou lá, que foi uma frase que alguém escreveu, é o que eu carrego de lema, assim, literalmente. Que eu trabalho hoje para que outras mulheres não precisam passar aquilo que eu passei no meu primeiro puerpério. E olha que inicialmente, sem absorver ainda essas questões de violência obstétrica, mas eu sei o tanto que isso impacta hoje, né? E tanto que muda a maneira da gente trabalhar isso, assim. A gente está num país que a mudança, eu sinto assim, eu não sei nem o que pensar, mas numa mudança, parece que é o contrário, né? Hoje as mulheres que têm condições financeiras, eu falo, elas estão pagando caro para dar conta de ter uma equipe que ajuda elas a ter um parto mais natural possível e que elas consigam depois amamentar exclusivo até os 6 meses, até os 2 anos, enfim, quando elas queiram amamentar.
e às vezes né, outras mulheres com condições menores, elas acham que elas estão sendo violentadas quando elas vão para um parto normal, numa instituição. Então, eu acho que essa questão da informação, ela, né, desse empoderamento, eu falo que eu resumo tudo isso também no empoderamento, que é no questionamento, assim, da mulher, né, de ter conhecimento disso e de questionar também, porque eu acho que, de uma maneira geral, isso vai incentivando a mudança da Uhum. formação. Eu falo assim, hoje a gente tem muitas maternidades aqui em Belo Horizonte com suítes de parto, e sempre falo assim, não é porque a instituição, a primeiro ver, acha que é lindo isso e todo mundo... É porque hoje mulheres que têm condição entram em trabalho de parto com a sua equipe e liga para a maternidade, ó, a sua suíte de parto está liberada. Então, gera uma Uhum. demanda que vem no sentido contrário, né? Uhum. E precisa movimentar isso, né? Por um lado, é triste da gente pensar isso também, né? O que o mundo fez com a gente para acreditar a frase que você fala, quem que descoloriu, né? Alexandre, que amo de paixão também, mas o que fez a gente acreditar? Eu falo essa frase todo dia, porque, claro, que do meu primeiro filho ainda era um discurso que eu ouvia sempre no ambiente onde eu morava, para que passar dor? Até porque as nossas mães, né? A geração, eu falo, das nossas mães, que são as mães das mulheres que estão parindo hoje, que estão amamentando hoje, elas viveram justamente na transição de ter mais parto hospitalar. Então, todas tiveram parto hospitalar, grande parte cesariana, e a grande Uhum. maioria não amamentou. Então, é quando a gente tem Sim. um boom dos crescimentos das empresas de leites artificiais, de bicos Uhum. artificiais, e agora a gente está Uhum. vivendo um confronto de 3 gerações, porque a nossa mãe que viveu, aquela que viveu um parto normal, entre aspas, foi o normal deitado, foi o normal com a barriga empurrando, foi o normal com a episiotomia, e ela, sinceramente, do fundo do coração, ela não quer que a filha dela passe por isso. E aí tem que Sim, claro. desconstruir Uhum. tudo isso, né? Tudo isso. É. Eu, Tati, não sei se eu já te contei, mas eu tenho uma foto quando eu tinha acho que nem um ano de idade, devia ter uns 8 meses mais ou menos, carequinha, sentado na frente de uma pilha de latas Ah, de leite, mentira! assim, uma pirâmide Pode de me latas de mandar para leite me e eu pôr não na tinha aula aqui, que eu vou sobrinho, falar, esse aqui é o Braulio. que era o leite que eu tomava. Então, a gente nasceu assim, né? Eu vejo que eu tive tantas questões minhas na infância, tanto no meu nascimento quanto na amamentação, que eu acho que ficou enraizado isso em mim para eu tentar ajudar para que mudasse com outras pessoas depois, né? Acho que Exatamente. e isso que você comentou, né, que as nossas mães passaram por isso, tudo mais. ah, Sempre houve muita violência obstétrica, né? É que esse termo ele é novo. Aqui no Brasil ele foi falado a primeira vez em 2010, no Congresso da Reúna, né? Então ele tem 10 anos aí, mas a violência obstétrica existe Muito tempo. desde sempre. Né? Desde que uma mulher passou a ser desrespeitada nas escolhas do seu parto, que foi quando os profissionais começaram a achar que o parto era deles e não mais da mulher, né? Inclusive tem uma frase que a Sabrina falou no relato dela, que ela fala, ó, a partir de agora que tem intervenções, o parto é meu e do anestesista, não é mais seu, né? Tipo, esse Exatamente. tipo de questão que uma coisa completamente que não deveria mais acontecer, né? Mas ela é muito validada, inclusive, por instituições que estão acima, né? O CFM mesmo, recentemente, fez não é uma lei, ela fez uma recomendação, como é que se diz? Bom, uma norma, Uma que nota a partir técnica. de agora os médicos todos é que decidiam e as mulheres não, não só as mulheres, os pacientes em geral não podiam decidir nada, o médico que tinha voz ativa. Felizmente isso aí foi derrubado, né? Teve uma liminar judicial que derrubou essa. Isso aí valida, né? Porque não é só aquela pessoa que está lá falando, aquele médico, né? A instituição que está por cima acaba validando muitas vezes que ele faça dessa forma, né? Então é um conjunto de coisas. Mas, como eu disse, eu sou esperançoso, eu acho que a gente está num caminho bom, a gente está num caminho Tamo que junto. a gente está sempre melhorando, né? Hoje está melhor do que foi há 10 anos atrás, está melhor do que era há Sim, 20 anos atrás. E casos sim. como o da Sabrina tem que servir de exemplo, para impulso, para que melhore em outros lugares, né? Um profissional como esse que atendeu ela, tem vários no Brasil hoje, vários, vários, vários. Nesse momento eles estão lá atendendo, tá? Tem muitos. A grande questão é, profissionais como ele, ou eles mudam o jeito deles, ou eles mudam de profissão, de trabalho, né? Eles podem atuar em outra parte dentro da medicina, não precisa ser dentro de uma maternidade, né? Isso. Então,
E aí isso chega no ouvido também de outros profissionais que falam, ó, é melhor eu mudar aqui, porque daqui a pouco eu vou ser a pessoa que vou estar lá nas redes sociais com um relato do tipo, né? Por justamente manter um comportamento parecido com ele, né? Então são relatos como esse que eu tenho esperança que ajudem, né? Que a gente melhore bastante de pouco em pouco em todos os lugares. Tá, queria aproveitar, nos falta 10 minutos, tá? Um cronômetrinho aqui, É, e eu vi quando dá uma hora, aí, que hora que você entrou. ele encerra a live quando dá uma hora, né? Eu queria aproveitar para falar uma coisa aqui, daí você também, eu queria que você falasse do Mame Bem, mas eu vou falar para as pessoas todas que estão assistindo, que a semana que vem, até, tá, se você puder me ajudar nessa divulgação, vai ter uma semana que é gratuita, que é do dia 20 a 24, né? Então, virou segunda-feira agora, a partir desse dia, e tem uma semana de planejamento do parto, que eu chamo, que são vídeos gratuitos que eu envio por e-mail para as pessoas. Só que as pessoas têm que se inscrever, então tem um link na bio do meu Instagram ali, é só entrar e colocar, tá, BITY, sei lá, é uma sigla lá que eu não sei, e aí no final ela tá planejando o parto. É o único link que tem na minha bio, é só clicar ali que a pessoa entra, e aí é rápido, porque é só pôr o e-mail. Você põe o e-mail, dá um clique lá e pronto, e ela já recebe. E é uma semana de vídeos gratuitos, de vídeos gravados já, que eu fiz, falando sobre o planejamento do parto, né? Então, a ideia é que quanto mais pessoas ouvirem, quanto mais pessoas propagarem, quanto mais pessoas participarem, essa eu sinto que é a minha missão, né? A gente vai tendo missões na vida, né, Tati? E a minha missão por muitos anos foi estar ali no parto só e fazer só isso, né? E hoje eu abri essa ala da minha vida aqui, que é estar aqui colocando minha cara, falando e propagando e ajudando, fazendo cursos, né, dando aula. Vou em BH dar aula no seu curso, aqui no curso seu, que o Tati também tem o curso aqui em São Paulo, né, Tati? E dá o curso aqui, então a gente vai tendo essas missões na vida. E uma das missões que eu sinto no momento agora é passar informação para frente. Passar informação para frente. No caso da semana de planejamento do parto, ela é totalmente voltada para casais grávidos e para doulas, né? Então, vai ter uma parte separada para doulas, para atualização de doulas, e uma parte que é para mulheres grávidas ou casais grávidos e que queiram participar. E você, me fala do Mame Bem, como estão as Maravilha. programações? Vai escrever ontem, né? Porque eu tô na jornada aqui, como se fosse o primeiro. Você está com quantas semanas, Tati? Eu tô de 29. Tá 29. barrigão já, ó. Barrigão. Tá E para quem não barrigão. sabe o que a Tati falou aí, a Tati falou VBAC 2, né? É o VBA2C, que é o Vaginal Birth After Cesárea, parto normal depois de 2 cesáreas. Para quem não sabe o que é essa sigla, é o que a Tati está em busca, né? Um parto normal depois de 2 cesáreas. Mas e aí, fale da Mame Bem, como é que tá? Às vezes alguém olha assim, né? Quem não tá nesse universo que eu falo que a gente tá, olha, que bobagem. Tá tampando o áudio agora. Foi tão... Tá tampando o áudio. De novo? Ô, Jesus. Vamos lá, melhorou? Agora sim. Que olha, fala, né? Que... Deu? Que bobagem é essa? Você já teve 2 cesáreas, nunca tive problema nenhum. Eu falei, pois eu tô investida em lutar pelo meu parto, que eu não consegui ter ainda, né? E falo assim, que eu tô num momento diferente, então desses eixos todos que você falou, eu acho que a gente tem que estar empoderada, a gente tem que buscar informação, a gente tem que buscar equipe, não tem dúvida, mas tô firme no propósito. Tô firme, vou dar notícias por aqui. Você podia vir cá passear também com o Biquese e ajudar nós todos aqui, ó. Início de abril, vou arrumar um curso para você vir cá, viu? E aí a Helena vai estar chegando, provavelmente, início de abril aqui. Que aí nada mais representativo, tem 2 meninos. Eu vou para BH. E agora vem uma menina. E agora uma menina? Acho que deu uma travada. Agora é uma menina. Agora é Helena. Isso. Que bom. Essa questão que você falou do julgamento das pessoas, né? Por que fazer isso, né? Por que fazer isso? Por que fazer? Ué, ninguém tem que perguntar isso. Nem isso você tem que perguntar. Porque você quer, porque o corpo é seu, você faz do jeito que você quer, não é? Ninguém fica perguntando para um corredor maratonista porque ele fica querendo correr 42 quilômetros a pé
e deixa a pessoa correr quando quiser, deixa a pessoa fazer o que quiser da vida dela, né? Não ficar julgando, né? E você falou de eu ir para BH, eu já estou marcando sim para ir para BH na semana do dia 20 ou 23 de março, se eu não me engano. Eu vou Ó, para BH e vão ter 3 eventos que eu vou participar nessa mesma ida minha. Um evento é um curso que eu vou dar aula num curso de lançado de doulas, e aí foi um convite que eu recebi. E aí humanizar. depois eu vou levar 2 eventos que são pitadas desses 2 meus projetos. Então, eu vou levar um evento, que é um evento do Projeto Obstário, que faz parte do Projeto Obstário, que é de médicos. Aí me perguntaram, qual que é o do médico? Aí, o Instagram é @Projeto Obstário, ou o site é www.projetoobstário.com.br. Então, vai ter um evento, um mini evento Projeto Obstário, em BH, e um mini evento Planejando o Parto, que é o Leite para Casais e para doulas, né? Então eu vou fazer um combo aí em BH, tá tudo Ah, já certo já. estudou. Eu vou arrumar um pra você para Eu uma tô, semana depois também aqui. Eu já vou estar com 39, comendo muitas tâmaras e num processo ativo. Quem sabe ela não, ainda mas chega. você não precisa de mim, tá? Você tem pessoas muito boas aí para te atender. Tem uma equipe linda, tô com a Késia, que o Braulio conhece Então, muito, com o Instituto Vila muito bem. Mil, e a Adrinês como enfermeira obstetra, a Lena como doula, é uma equipe linda, linda, linda. Vai ser o que for melhor mesmo, não tenho dúvida disso, né? Mas que realmente eu acho que é um desafio para nós, assim. Acho que vencer isso, né? Passar, sei de todos os, né, risco-benefícios e da gente pesar as duas coisas sempre, mas é um desafio mesmo. Então, quando alguém eu falo que, às vezes, passar por isso, violência obstétrica e não conseguir resolver mesmo isso. E eu vejo, às vezes, mãe que teve um filho falar assim, pelo amor de Deus, você tá louca, né? Arrumar 3, você é corajosa demais, eu jamais vou arrumar mais um. O tanto que a maternidade ficou pesada para muitas. O tanto que vê, eu falei, não quero sofrer de novo, eu não quero passar por isso de novo. E aí perde muita oportunidade, né? De viver as outras belezas que tem também na maternidade, de ter a casa cheia, enfim, né? Mas vai dar tudo certo. Vão me acompanhando por aqui. Prazer demais. Eu tô aqui, como o Braulio falou, aqui em BH, que fica o Instituto Mami Bem, mas também a gente tem curso no Brasil todo. O Braulio é nosso professor aí da nossa pós-graduação. Eu tenho uma especialização, que é a especialização em cuidado materno-infantil, com enfoque em amamentação. Que a gente começa falando de parto, de práticas de parto, porque eu falo que não desvincula isso do pós-parto, da amamentação, que faz toda a diferença do mundo. Eu falo que não dá para defender a amamentação se a gente não defender novas práticas de assistência ao parto. É contínuo isso. E dá para frente também, né? E aí puxa para as outras questões da criação, da introdução alimentar, que a gente pode extrapolar isso para muito. Mas está sendo muito gratificante. A gente já está com 7 turmas: Recife, Porto Alegre, BH, Rio, São Paulo. A gente tem turma começando agora em São Paulo em fevereiro e no Rio em fevereiro também. Então, todo mundo convidado que está aí para poder Muito participar bom. com a gente. Vou estar nos cursos aqui, ó, se Deus quiser, seus vocês aqui, para a gente participar também. E agradecer, né? Agradecer a Sabrina, essa mulher que, na verdade, abriu portas e abriu a voz para a gente poder falar. Então, aqui nós estamos no lugar de pessoas literalmente para apoiar isso, porque faz toda a diferença. Uma coisa é a mulher sofrer isso e a sociedade ainda fazer ela acreditar que era isso que era para ela passar. E não, quando a Uhum. gente junta e a gente fala, isso dá força para outras falarem junto com ela, para outras lutarem junto com ela. Então a gente agradece muito, porque realmente não é fácil, né, encarar tudo isso. É isso aí. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos e todas. As dicas para seguirem aí são seguir a Mami Bem da Tati, seguir o Projeto Obstário e clicar no link ali que está na minha bio do Instagram. No Facebook também tem caminhos para achar, mas isso aí é fácil. Quem tiver afim vai encontrar em algum lugar. É uma semana gratuita de vídeos. Semana que vem quero que muita gente participe. Ó, falta 30 segundos para acabar. Tati, brigadão, viu, pelo convite. Obrigado pelo convite recíproco, porque você me convidou e eu que chamei no dia que eu já faço minha live mesmo, Deu tudo que é nesse certo. horário aqui da meio-dia, deu tudo certo, encaixou tudo bem, né? Que coisa boa. Gente, Beijo obrigado. grande para todo Obrigado. mundo.
Siga aí a Mami Manda um Bem, que a beijo gente pra vai todos aí, conversando, Mami vocês Bem. vão ver no story, desfecho. Daqui uns meses. Beijo. Beijo grande. Tchau. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.